Glória a Deus. E somente a noiva do Senhor, estamos retornando aí. Somente a noiva do Senhor, irmãos, ela poderá ouvir o som da trombeta soar. Então nós, irmãos, depois que os mortos que morreram em Cristo, eles subirão primeiro que nós, e depois nós que estivermos vivos, nós também teremos o nosso corpo transladado, seremos tirados dessa terra, subiremos e partiremos com Jesus e nos encontraremos nos ares, como diz a palavra, somente quem crê na Bíblia Sagrada. Porque não sou eu que estou dizendo, eu leio e sou convencida pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, só quem tem o Espírito Santo, só quem tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, é que pode entender, compreender e aceitar a Sagrada Escritura. Porque ela, irmãos, foi escrita, dirigida pelo Espírito Santo, por grandes homens, liderados pelo Espírito Santo. E nós, através do Espírito Santo, também somos convencidos de que a verdade de Deus é a verdade plena e suprema. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus diz que a fé, irmãos, ela vem pelo ouvir. A fé não vem de ouvir um monte de conversa fiada. A fé não vem de ouvir o que o homem fulano diz, o que o pastor ciclano diz, o que a irmã fulana diz, a pastora ciclana diz. A fé, irmãos, ela só vem de uma maneira. A fé vem quando nós ouvimos e ouvimos a palavra de Deus. Não existe outro método de se ter e obter fé. Tem pessoas, irmãos, que são como aquelas sementes. Umas caem nas pedras, outras caem no espinho, outras caem na areia, mas tem aquelas que caem em terra fértil, terra boa. A que cai em terra boa certamente são aquelas, irmãos, cuja fé veio de ouvir a palavra de Deus, a palavra verdadeira, que o profeta, que o homem de Deus, que a mulher de Deus abriu a palavra, a Bíblia Sagrada, e alimentou a sua alma. E existem muitas pessoas que estão com as suas almas, irmãos, cansadas, desesperadas, se debatendo dentro de si. Mas o homem natural não compreende as coisas espirituais, diz a palavra do Senhor. Por isso elas estão como as 5 loucas, desapercebidas. Por isso elas estão como aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles jovens, aquelas pessoas daquela época, aonde Noé anunciou que haveria um dilúvio, mas elas não estavam nem aí para o que aquele homem estava dizendo, porque até então eles não tinham um relacionamento com o Deus de Israel. Nós temos que ter um relacionamento com esse Deus, irmãos. Não adianta dizermos que amamos a Deus, adoramos a Deus, mas quando se trata de obedecer a Deus, damos um passo para trás. Porque o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, irmãos, é coisa justa. E Deus é fiel. O que Ele promete, Ele cumpre. E diz a palavra do Senhor em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir a sua palavra. Se você ouvir a palavra de Deus, não o que o homem, o que a mulher, o que as pessoas acham, assume. Não é isso que você tem que ouvir, você tem que aprender a ler, ouvir, entender, obedecer a palavra de Deus. Porque somente assim a sua fé vai ter uma base. E ela vai continuar, seguir e prosseguir e crescer cada vez mais. Essa fé, irmãos, independe de situação e de circunstância. Essa fé traz alimento para todo homem e toda mulher. Essas pessoas que você vê aí e que muitas vezes você julga como essa pessoa está conseguindo continuar firme. Dessa forma, depois de tanto vento, depois de tanta tribulação, é porque essa pessoa, irmãos, recebeu a palavra no fundo da sua alma. Temeu, tremeu e obedece essa palavra. Essa pessoa, irmãos, ela está determinada a ir ser fiel até o fim. Não importa se esse fim é quando Jesus voltar, ou se esse fim é quando essa pessoa partir dessa terra. Mas ela vai esperar, porque ela sabe em quem ela está crendo. Ela sabe o que ela deseja para o seu futuro. Ela sabe aonde ela quer colocar a sua alma. E é o que você deve fazer.
Você deve colocar a sua alma, você é responsável, aleluia, pela sua alma, pelo futuro da sua alma. Você é tão responsável pelo futuro da tua alma quanto você é responsável pelas coisas que você pratica nessa terra e tem que prestar conta diante das leis. Existem também as leis de Deus. E nós todos seremos responsáveis diante de Deus com as obras que nós praticamos nessa terra. É um prazer ter você comigo, Antônia. Nós todos, irmãos, temos que ser responsáveis diante de Deus por aquilo que nós fazemos, falamos. Amém? Diante de Deus, nós seremos responsáveis. Por isso nós temos que aprender na Sagrada Escritura. Ler a Sagrada Escritura, ouvir a palavra de Deus. Não importa se grandes e pequenos templos hoje estão vazios. Interessa que eu e você sejamos um templo de habitação do Deus poderoso. Importa que Deus possa colocar os seus pés dentro do nosso coração e ficar muito à vontade. Aleluia. Importa que Deus seja morador dentro de mim e dentro de você. Isso que é importante. Então não importa se hoje você está impedido de estar dentro de um templo, mas você tem que ser templo de habitação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Diz assim a Sagrada Escritura lá em João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Só tem um jeito dessa verdade única que é a palavra de Deus te libertar. É você tendo conhecimento dela. Para você ter conhecimento dela, você tem que ouvir dela. Você tem que ler ela. É assim apenas que você vai conseguir ter um relacionamento com o Criador. Para daí para frente você aprender, conhecendo a própria Escritura. Não o que os homens dessa terra dizem. Porque muitos dizem muitas coisas a respeito daquilo que leem. Mas quando a interpretação é dada diretamente de Deus para o seu coração, aí as coisas ficam diferentes. E nós sabemos que a Escritura Sagrada traz para nós relacionamentos maravilhosos de homens e mulheres no passado, além de Noé. Nós vimos também outros homens, como Eliseu, como Moisés. Nós sabemos que Deus ele honrou a vida de Eliseu. Eliseu era sucessor de Elias. Fez grandes sinais, seu nome até os dias de hoje não é esquecido. Todos os grandes pregadores, pequenos pregadores se lembram de Eliseu. Porque desde flutuar um machado para que não se ficasse devendo a alguém um empréstimo, Deus fez com que aquele machado flutuasse em plenas águas de um rio, chamado Jordão, e devolveu a mão daquele a quem deveria levar a quem pertencia. Um dos homens de Eliseu tinha tomado emprestado aquele machado. Então, irmãos, Deus é aquele que chama as estrelas pelo nome. Deus é aquele que quando sopra faz acontecer vida. Deus é aquele que sopra ventos e faz se esparramar o mal, a contenda. Deus é aquele que no seu sopro ajunta. Deus é aquele que fala ao mar e ele obedece, se limita. Deus é aquele que fala ao mar e ele sai das suas limitações e adentra os lugares aonde não lhes pertence. Deus dá ordem à estrela e cada uma delas é chamada pelo nome. E esse é o Deus que nós conhecemos. Aleluia. É um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso. Mas esse mesmo Deus, eu quero ler aqui com você, lá no livro de São Mateus, no capítulo de número 16 e do versículo 18 em diante. Quero ler aqui com você alguns versículos. Pois também, disse Jesus, eu te digo, disse para Pedro, que tu és pedra, e sobre esta pedra, isso ele estava dizendo para Pedro, tu és pedra, Pedro,
E sobre esta pedra, e sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha, diz o Senhor Jesus. A igreja não é minha nem sua, a igreja é do Senhor Jesus. Ele disse: eu edificarei sobre ti a minha igreja. E sabe de uma coisa, Pedro? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu, Pedro, darei ainda mais as chaves. Diga, as chaves, não é uma, é as. O reino de Deus, ele tem portas. Mas quando Deus chama o homem, ele dá a chave para o homem. Por isso que eu digo, para você que está me ouvindo nesse momento ou vai me ouvir, Deus, ele não só chama você, mas ele coloca na sua mão uma responsabilidade. E com essa responsabilidade, que é a chave que ele deu para Pedro, ele dá para você também. Você abre porta e fecha a porta, aleluia, glória a Deus. Diz a palavra de Deus: e eu te darei as chaves. E eu te darei as chaves do céu. É tudo. Não é alguma coisa não, viu? É tudo. Eu vou te dar a chave. Você faz com ela o que você quiser, tá bom? É isso que Deus disse para Pedro. Jesus disse para Pedro: eu vou te dar, Pedro, as chaves, todas. E tudo o que ligares na terra, lembre-se, Pedro, que também vai ser ligado no céu. Mas tudo que você desligar na terra, Pedro, também será desligado no céu. Então, a partir desse momento, mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Jesus passou a viver um pouco distanciado, meio que fugido, porque ainda não era a hora dele. Ele tinha que pedir para os discípulos para que não contasse para ninguém que era ele o Cristo. Ele tinha que enrolar mais um pouco, até que chegasse o momento da sua morte. O 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, aqueles que achavam que sabiam muito, e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas. E também haveria de ser morto e também ressuscitar no terceiro dia. Jesus estava fazendo esse comentário com Pedro. Pedro, olha, eu vou ter que ir para Jerusalém, porque lá, Pedro, vai acontecer assim, 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 mas depois eu vou morrer e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Porque Jesus estava relatando essas coisas para Pedro, porque Jesus estava querendo que Pedro conhecesse os mistérios. Jesus quer que você conheça os mistérios. Jesus quer que você conheça ele como ele é. Jesus gosta que você se interesse pelas coisas dele. Por isso que Jesus estava relatando essas coisas para Pedro. E Pedro seria testemunha viva de todas as palavras de Jesus, que elas iriam cumprir, cada uma delas. E Pedro, tomando de parte, ele tomou para si aquela dor. Ele tomou para ele essa palavra. Começou a repreendê-lo. Olha só, Pedro começou a repreender Jesus e ele dizia: Senhor, tem compaixão de ti? Para com isso. De modo nenhum vai acontecer isso contigo. Jamais. Não vai mesmo. Não vai acontecer isso com o Senhor. Olha o 23. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Irmãos, medite nessa palavra. Jesus havia acabado de dizer para Pedro, olha, preste atenção, olha a revelação de Deus. Pedro tinha recebido um chamado, era um pescador, e Jesus disse para ele que agora ele seria pescador de homens, tá? E Jesus vem sobre Pedro e diz assim para ele: agora, Pedro, sobre você, Jesus nem questionou se podia, se não podia, Jesus chegou e chamou.
Agora, Pedro, sobre você eu quero edificar alguma coisa. Eu vou edificar a minha igreja. Mas não se preocupa não, Pedro, porque eu vou dar para você a chave as chaves do reino, tá? E fique esperto, Pedro, porque tudo que você ligar vai ser ligado pro céu, tá? Nós vamos ser assim, ó, íntimo. Tá entendendo? Mas também tudo que você desligar, Pedro, vai ser desligado também lá em cima. Então veja que o negócio é muito sério, Pedro. E aí Jesus, depois que disse todas essas coisas, veja, Jesus disse tudo isso de bonito para Pedro. Jesus ali estava dizendo assim, olha, eu estou escolhendo você, Pedro. Eu achei você uma pessoa interessante e acho que você é a pessoa certa. Mas, de repente, a pessoa certa vai e diz para Jesus o contrário daquilo que o próprio Jesus estava dizendo sobre ele mesmo. Então Pedro